Boa tarde, é um prazer muito grande. O dia de hoje é dia... Segunda-feira, dia 27 de maio. Então, para você ter esse registro, hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2009, programa Papo de Graça. Nosso tema hoje é sobre depressão e nós temos aqui com a gente o Fonseca, querido, que hoje está cuidando do chat. E quem quiser se comunicar, eu tenho explicado, tem que ir até o site da VMV TV, porque o chat só funciona dentro do site da VMV TV, e participar com as suas questões, suas perguntas. Você não precisa ter seu nome identificado, você pode fazer perguntas pessoais, angústias. O pessoal está reclamando, Caio. O pessoal está reclamando que está sem som. Edivaldo, o pessoal está reclamando que eles estão sem som. Está chegando aqui no chat. Está voltando. Está. Posso ir? Então, gente, não precisa nem pedir desculpas pela falha técnica. Tem que dar um refresh. Porque tem que dar um refresh aí, dá um refresh. Porque, de fato, essa não é a nossa preocupação. Nosso único desejo aqui é que não haja falha no conteúdo, na verdade do que está sendo exposto. O resto, a gente acomoda daqui, a gente vai levando. Já tem alguma pergunta chegando aí, depois dessa pane generalizada? Não, eles estão ainda... elaborando. O negócio do som voltou em São Paulo, melhor para ler, letra maiúscula, tá voltando. Tá voltando? Uhum. Pergunta, gente, perguntas. Então, quem já estiver ouvindo e vendo, porque ontem a gente conversou sobre... Foi ontem ou foi segunda-feira? Foi segunda-feira, sobre OVNI, né? Aquela Operação Prato. Mas foi anteontem à noite que reprisaram um programa sobre assombrações. Esse nosso aqui está uma assombração. Ora tem som, ora não tem, imagem. Nos Estados Unidos aqui. Está todo mundo vendo? Nos Estados Unidos também? Nos Estados Unidos já está, é o Davi. Já tá... Pelo menos para o Davi está tranquilo. E aí, Minas bom? Também já está, perfeito. Vá dando sinal. Quem estiver aí pegando em lugares diferentes do mundo, vá dando um sinalzinho. Do Brasil, da Terra, só não dê sinal de fora da Terra que a gente vai pensar que é outra coisa. Caio, pergunta. Sim. A dor da depressão poderia servir de uma espécie de dor de parto? Muitas vezes sem depressão não há salvação. Como é que é? Muitas vezes sem depressão não há salvação. Puxa mesmo. Então, raramente você vê a felicidade conduzir as pessoas a um estado de lucidez profunda, não é? O livro do Eclesiastes, inclusive, diz isso, que a sabedoria habita a morada do luto, e não o lugar das festividades, né? Que tendem à fantasia, à alienação, a fazer com que aquela experiência de ausência de dor e de overdose de euforia seja congelada como sendo o estado natural do existir. E aí, quando isso acontece, iniciam-se as elaborações fantasiosas que fragilizam o indivíduo para o encontro real com a vida, com topada, com unha encravada. Tá tudo bem, mas tem uma cutícula solta. Você está sem poder nem passar a mão direita no cabelo da namorada, porque dá uma dor danada. Enfim, vai das piores calamidades à cutícula a existência. E tem gente que vive em estados de anestesiamento tão grande que frequentemente é somente uma perda que gere um estado depressivo, ou a falência afetiva de um relacionamento que gere a mesma coisa, ou a experiência de ver uma família Pleasantville toda perfeitinha, em preto e branco, de repente se tornar mais viva
apesar da ambiguidade manifesta e das contradições expressas, Daí às vezes estou exatamente com unha encravada. está com a unha encravada, falando né? aqui, legal. Então, às vezes, sem que essas contingências se manifestem, eu diria que a maioria quase absoluta das pessoas não cai em si, não faz a viagem da volta sobre si mesmo. Se o dinheiro do filho pródigo não tivesse jamais terminado, talvez somente os achaques da velhice o tivessem iluminado. Olha mesmo. Mas foi porque o dinheiro acabou antes, o poder acabou antes, as Vivendo com oportunidades, corpos, e o com cara foi depressão. colocado na relativização total, é que a ficha caiu. Então, num mundo caído, conforme a descrição de Gênesis, o indivíduo queira levá-la literalmente, queira levá-la de maneira arquetípica, queira levá-la como levá-la, ela é verdade em qualquer perspectiva que você a veja. Ela descreve a verdade. Então, lá em Gênesis, as salvações que acontecem dadas por Deus ao homem caído são todas salvações de dor. O homem não é salvo sem dor depois do pecado. Ele vai ter que trabalhar, haverá menos espontaneidade de entrega de fruto na natureza a ele vai ter que elaborar, ele vai ter que suar, ele vai ter que se instrumentalizar, ele vai ter que cavar. O prazer, eles podem ter o maior orgasmo do mundo, o Adão e a Eva. Mas o fruto dessa experiência vai ser apertada, vai ser doída, vai ser extremamente traumática até virar alegria, como Jesus disse, e a terra vai produzir cardos e abrolhos. Pois Então, é, olha só, então, disso que você está falando, a Jureni, ela acaba de perguntar aqui, então, Caio, você concorda com a expressão que se não vamos a Deus por amor, vamos pela dor? Mas antes de responder, eu esqueci já quem comentou, falou o seguinte, quais seriam os... Então, há benefícios na depressão? claro, podem haver. Podem haver. Podem haver, como podem haver todos os malefícios possíveis na depressão. Então, Porque o indivíduo não precisa viver deprimido para andar pela fé. Nós não estamos aqui fazendo a advocacia do estado depressivo. A pergunta original foi: será que um estado depressivo pode trazer um benefício? A resposta foi: sem depressão não há salvação. claro. Agora, a permanência num estado depressivo inviabiliza todo o benefício de salvação, como experiência psicológica, como experiência física, como experiência social, como experiência relacional para as pessoas. Então, Jó teve depressão. claro, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando eu disse sem depressão não há salvação, deixa eu falar, eu não estou falando da salvação como um evangélico a entende, ir para o céu. Né? Senão o único mediador entre Deus e os homens seria a depressão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é da produção de um ser mais sadio, mais consciente. Ou seja, sair de uma depressão é justamente o que catapulta você frequentemente para estados de maior solidez, de maior consistência, de maior realidade e de maior autoconhecimento. É só disso que eu estou falando. Sei. Não se está advogando que o pêndulo se fixe desse lado de cá, porque é possível, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, que uma pessoa experimente a graça de Deus num estado crônico de depressão. Mas isso aí é doença. Uma enfermidade. Uma enfermidade a ser tratada. Uma coisa é a depressão que se química. Na maioria das vezes, esse tipo de depressão é química. Na maioria das vezes, há desordens hormonais, na maioria das vezes, há disfunções cerebrais, na maioria das vezes, há malformação neural, na maioria das vezes, há algum tipo de trauma tão poderoso que atingiu a pessoa, que gerou uma espécie de fixação de dor como sistema
já parte do conjunto e do sistema de retroalimentação de interpretação da vida no cérebro. E aí, nesses casos, o indivíduo precisa de medicamento, precisa de contrapontos químicos, precisa de ajuda para equilibrar, para estimular aquela área dormente, precisa levantar os níveis diminuídos dele de hormônio e não raramente precisa de um acompanhamento psicoterapêutico ou de um acompanhamento genuinamente pastoral, porque quem devia fazer quase todo o acompanhamento psicoterapêutico deveriam ser aqueles que têm dom de pastorear, que geralmente os pastores só carregam um título e não têm vínculo nenhum com a condição nem com a alma humana. Mas se tivessem, fariam isso melhor do que ninguém. Então, não raramente precisam desse acompanhamento. Por quê? Porque o indivíduo acaba psicologicamente misturando o estado, um dia crônico de depressão em razão de alguma disfunção química, hormonal, ou mesmo de alguma de falta de estímulo numa área cerebral absolutamente fundamental. Ou se possibilidade das estações do ano que algumas pessoas algumas têm, têm, mas às vezes essa ausência de algum elemento que pode ser até sazonal, como na estação do ano, se torna um produto fixado na psique do indivíduo como uma constituição do eu dele. Então, dele processar a vida. Processar a vida, passa a ser um olhar. Então o que acontece? Disposição mental reprovável. Aí o psiquiatra o medica, ele começa a ficar sem os álibis químicos e concretos para justificar aquele mal-estar, mas algo se fixou pelo fato de ter sido crônico nele, na alma dele, na psique dele. Agora já não é mais um problema no hardware, agora já é um problema no software. Sim. Se fixou já no software como um programa e o indivíduo precisa ser ensinado a se desprogramar daqueles estímulos que ele condicionou agora na imaterialidade dele, na alma dele. Pois é, nisso aí, 3 perguntas legais aqui. Uma é, já perdi aqui, é muita coisa aqui, peraí. Calma, gente, vai devagar aí. Aqui, uma pergunta eu perdi aqui. Perdão, cura depressão. Segundo, amor e remédio, somente com amor e remédio é possível ajudar alguém. Deixa eu ver aqui, ó. E como podemos lidar com alguém próximo com depressão? Somente com amor e remédio o indivíduo pode trazer o indivíduo para a realidade. E a terceira muitos pastores dizem que depressão é coisa do diabo. Bom, então vamos começar da última. Desculpa, muitos Caio, eu estou te pastores dizem que depressão é coisa do diabo. Por que começar da última? Porque se eu não tratar dessa última, o que eu vou dizer sobre a segunda e a terceira não fazem muito sentido. Existem depressões diabólicas, mas nem toda depressão é uma ação diabólica. Qual é a depressão diabólica? A depressão diabólica é aquela que, em geral, surge como resultado de agravo, de culpa, que se torna crônica, e de práticas da mesma culpa deliberadamente e cronicamente realizadas pela pessoa de maneira completamente consciente. Esse tipo de condição abre precedentes extraordinários para todo tipo de coisa, inclusive para depressão. Ira. A gente sempre pensa ira como uma coisa extremamente positiva. O irado quebra a mesa, faz isso, faz aquilo. Mantém alguém num estado crônico de ira e ele vai acabar deprimido. Porque existe um limite para a expressão da ira e esse limite se imporá diante dele ou ele será internado
e ele vai introjetar a ira dele inteira e toda, ela vai virar depressão dentro dele. Ora, até o contrabalanço do cérebro, parece que o contrabalanço da ira é a redução do humor, né? Do humor, total. Né? E Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque se há um ambiente que se demoniza na alma com extrema facilidade, é o da ira crônica, guardada e acumulada. Existem aquelas depressões diabólicas que são heranças de práticas explicitamente diabólicas. Já atendi assim centenas de pessoas que se envolveram com coisas demoníacas de maneira consciente e explícita e que provaram resultado. No início, aquela sensação de poder fazer acontecer, eu faço despacho e isso acontece. Primeiro vem aquela euforia do eu posso. Depois vem a cobrança. E, em geral, o que você vê são as pessoas mergulharem em estados de profunda depressão. Algumas vão morrendo, vão se inviabilizando. E também, frequentemente, você vê as entradas diabólicas em estados depressivos como entradas oportunísticas. Então, um indivíduo que se droga o tempo todo, que vive com a consciência alterada, é uma pessoa que se autocandidata a invasões estranhas, a dialogar, a ter transações com a subjetividade. Isso é perigoso demais para a mente em si e em relação ao mundo espiritual. Isso em qualquer tipo de alterador de consciência. Essa observação sua é muito pertinente a respeito da questão da droga e depressão, porque eu me lembro de uma reportagem que eu vi há algum tempo num jornal que contava a história de uma ginasta brasileira que hoje é profundamente dependente de cocaína, né? Mas ela chegou a fazer parte da equipe brasileira de ginástica nos Jogos de Moscou. Então, o repórter entrevistando a moça, isso me assustou um pouco, a forma dela falar, mas o repórter começava a dizer: eu soube que você já foi ginasta. Ela disse: é verdade. Aí ele perguntou: em que Olimpíada você foi? Ela disse: não me lembro. Eu sei que tinha um ursinho na plateia, que era aquela Olimpíada de Moscou, né? Então a sensação que a gente tinha era assim: num primeiro momento a droga ela rouba o presente, num segundo momento ela rouba o futuro, e num terceiro momento ela rouba o passado, né? Ela começa a comer a memória. Então quando você fala em depressão, no sentido de você perder praticamente o sentido da vida, quanto mais profunda é a sua experiência com droga, mais pervertida fica a sua subjetividade, você fica mais... A sua depressão, ela é proporcional. Vai pra frente, vai pra trás. Especialmente é proporcional à euforia que a droga causa. Droga, né? Quanto mais eufóricas forem as drogas, maiores serão as depressões. Não é? Então, por exemplo, a depressão do alcoolismo. O alcoólatra que fica profundamente eufórico quando bebe e vai ficando cada vez mais alcoólatra, tenderá a ser o alcoólatra mais depressivo desse mundo. Com certeza. Não é? A mesma coisa eu diria de usuários de cocaína, que é uma droga do eu sou o rei. Não é? Quanto mais você usa cocaína, mais ela ejeta e ela produz elementos químicos de uma natureza eufórica que vão gerar aquela euforia na mesma medida em que vão matar outros elementos químicos que são os que normalizam o balanço entre tristeza e alegria, normalidade dentro de você. Eu conheço uma pessoa que vive exatamente esse processo seu. E se você puser alguém, por exemplo, viciado em êxtase, que é uma droga do êxtase, mais rapidamente ainda ela se tornará profundamente depressiva. Agora, a pergunta original era sobre os pastores acharem que tudo isso era diabólico. Claro que não. Quer dizer, existem... A maior parte dessas coisas são curadas com medicamento, com acompanhamento, não é? Esse culto à depressão como algo demoníaco é apenas útil ao próprio diabo, que mantém as pessoas nesse estado, e aos pastores e aos cultos que vivem de expulsar encosto de todos os tipos e de todas as formas, sem tratarem jamais as causas reais
traumáticas, psicológicas ou químicas ou de qualquer outra natureza na vida da pessoa. Ficam sempre oferecendo sacrifícios de bodes e de touros, oferecendo cibalena para leucemia, sem tratar as questões profundamente. Talvez até porque, como um dos sinais dessa teologia da prosperidade é a riqueza, e o rico ri à toa, né? Então, o rico ri à toa, né? Então a presença de alguém ao seu lado triste, chorando, na maioria das vezes o crente não sabe o que fazer com essa pessoa. Ainda que se diga, devemos rir com aquele que se alegra e chorar com os que choram, a gente acha mais fácil rir com quem ri, ainda que o motivo da alegria seja escárnio. Mas você sabe que existe... Chorar com quem chora, digo, que o grande escárnio, sabe qual é? É que, por exemplo, os depressivos que estejam nos assistindo em qualquer lugar, na televisão agora, né, e tudo, eles sabem que quando eles entram nas reuniões que eles frequentam, ninguém lá percebe que eles estão em depressão. A maioria levanta a mão, pula, grita, porque a hipocrisia é tão grande. E tem mais, e a diabolização da tristeza ou da depressividade no ambiente evangélico tradicional é tão séria que se o cara começar a se dizer deprimido, vão expulsar demônio dele. Então lá ele tem que fingir que ele não está. Sim. Ele tem que fingir que não está. E a pior coisa do mundo. É. Você fingir que não está enfermo quando você está enfermo. Tem que fazer isso para manter um status quo, uma aparência, algo assim. Tem muita pergunta legal. Pode ir mandando. Ó, Adriano, eu vou colocar 3 aqui. Adriano, eu não respondi 2 anteriores, a do perdão, pastor, né? Eu não consigo meio que... Você quer continuar então? Eu não me lembro mais nem quais eram, mas era bom ir uma de cada vez, né? Bom, a depressão pode se curar com amor. Em casa, como se lida com o pessoal em casa. Isso, né? Com amor. Bom, existem depressões cuja natureza delas, a gente já viu, acometem o hardware do indivíduo. Tem a ver com química, com cérebro, com neurônios, tem a ver com desequilíbrios orgânicos. Essa pessoa precisa de médico, de psiquiatra ou de neurologista, ele precisa de ajuda concreta, prática. E depois acompanhamento para desfixar algumas coisas que psicologicamente se fixaram em função do prolongamento daquela experiência doída. Mas existem também aqueles casos opostos, em que é o estado psicológico que acaba mudando o cérebro. É o oposto. É o modo como a pessoa pensa. Ela ficou tão chocada porque o marido que tinha o caráter de um anjo de Deus virou um demônio do dia para a noite, e ela surtou diante dessa percepção de um modo tão profundo e internalizou dores e perplexidades e desconfianças tão intensas que o cérebro dela muda. Se ela continuar nesse estado muito tempo, aquilo vira um circuito novo dentro dela. Viciado. Então, quando você encontra essas pessoas que viajaram do trauma para o problema que agora demanda assistência psiquiátrica, você não pode prescindir da ajuda medicamentosa. Mas a sua ênfase tem que ser toda aqui, na desconstrução do que lhe faz. Do impacto traumático que foi o que gerou agora. Isso eu estou falando do processo invertido. Né? E a pergunta é, com medicação e com amor, essas coisas vão sendo curadas? Ora, existem certos casos mentais que são tão graves que medicação nenhuma ainda cura. Pode ser que daqui a uns 5, 10 anos algumas medicações já curem. Há alterações aí, há evoluções extraordinárias acontecendo. Mas quando esses casos são graves demais, o que em geral essas medicações fazem é controlar surtos. Colocar o indivíduo num estado de razoabilidade mínima de convívio. Estabilizar. Quando o quadro é muito grave
é o melhor cenário que se obtém. Quando o quadro não atinge essa profundidade, essa gravidade, você tem evoluções que frequentemente precisam ser acompanhadas, dependendo da matriz. Se a matriz foi orgânico, cerebral, química, a recomendação é acompanhamento permanente. Se a matriz foi traumática, psicológica e desencadeou o processo inverso, é um período de acompanhamento. Eu acho sinceramente que a psicologia e a psicanálise exageram. Tem gente que fica aí 10 anos, se vicia no analista, no psicólogo, desenvolve todo tipo de casos, que às vezes você atendendo aqui na base da simplicidade, da verdade, do evangelho, 3, 4 meses o cara mesmo se dá alta. Chega e diz, olha, tá bom para mim, tá tudo resolvido, porque... Ensina o cara a ter força, porque a depressão deixa o cara... Não existem também essas necessidades desses prolongamentos estelares, o que tem é necessidade de decisões práticas, simples, constantes, quando houver necessidade de acompanhamento. Então, o ambiente familiar é o medicamento mais favorecedor dessa cura. Então, o interesse que leva e acompanha ao médico, que ajuda o indivíduo a tomar a medicação, que não barganha com ele quando ele começa a desenvolver resistência, especialmente se ele tiver uma origem evangélica, e ele for a uma igreja e ouvir uma mensagem, alguém disser que depressão é do diabo, ou ele estiver zapeando um canal de televisão e algum maluco da vida estiver dizendo, você está deprimido porque tem um encosto em você, bate um surto nele, ele não quer mais tomar o remédio, a família tem que ter a paciência de convencê-lo a continuar, às vezes ele quer parar o atendimento, a terapia, por razões... Quando o indivíduo é evangélico, e o nosso público aqui, a maior parte dele tem esse transfundo, o maior impedimento é justamente essa ação pastoral ou religiosa ou doutrinária demonizante da medicação que ele não demoniza quando toma para o fígado, ele não demoniza dor de cabeça, a obturação, ele não diz que a porcelana do dentista é do diabo, ele bota lente de contato, ele não diz que é do diabo, qualquer coisa ele trata e não é do diabo. Agora, se for algo para ajudar uma disfunção cerebral, vira diabólico na hora, na cabeça desses malucos que não entendem de coisa alguma e querem ter o direito de primogenitura da saúde mental quando eles são os mais surtados de todos. Então, e vivem surtando os outros. Esse é o maior problema a vida inteira de crente querendo parar a ajuda que poderia estancar um processo que ele quer às vezes curar na base do tranco, da vigília. Aí ele começa a orar pela depressão dele com tanta intensidade que ele se torna um depressivo obsessivo no processo da oração pela depressão. Ele aprofunda a depressão muito mais. A desconfiança acerca de Deus aumenta enormemente, porque ele diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mais deprimido eu fico. Às vezes a coisa deixa de ser só um estado circunstancial da alma e vira uma patologia. Vira uma patologia. Era só um processo. Né? E às vezes ela se aprofunda tanto que torna-se uma mudança na matriz do cérebro dele, de tão forte que cara, né? Fulano, ou depressivo. Vai lá e entra, muda e instala algo dentro. De modo que, para mim, a primeira coisa a dizer sobre uma pessoa com depressão é que qualquer um pode experimentar depressão. É a primeira. Especialmente se quem está ouvindo e vendo é um cristão evangélico pentecostal. Porque se for cristão evangélico pentecostal, ele já é um candidato natural a fazer de qualquer tristeza uma depressão, de qualquer depressão uma opressão, e de qualquer opressão uma sujeição demoníaca, e de qualquer sujeição demoníaca um prazo para uma possessão. Mas é como na cabeça de evangélico. Se o cara um dia fumou maconha, ele vai tomar... Ele vai levar pico na veia. É mais ou menos assim que evolui o mito. Sempre tem uma evolução. A viagem é mais ou menos essa na cabeça do evangelho. É a mesma historinha.
Então, a primeira coisa é saber que alguém pode ser absolutamente cheio do Espírito Santo e ter uma alma depressiva, Claro. melancólica. Problemas na vida, né, Caio? Circunstâncias. Nem toda melancolia é depressão. Nem todo estado reflexivo, pensativo, tendente à introjeção é depressivo. As pessoas têm suas próprias constituições. Uma figura como, por exemplo, o profeta Jeremias, Sei. se escrevesse o livro que escreveu, os dois, o de profecias e o de lamentações, e entregasse a um pastor de qualquer igreja evangélica, pentecostal ou neopentecostal, iriam pedir alguém para chegar na hora com um vidrinho com óleo para ungir o irmão, porque ele estaria com ideias fixas e obsessivas de destruição. Se você mudar Jerusalém por igreja, em tudo que for o profeta Jeremias, ele está oprimido pelo diabo. E quem lesse o livro de Lamentações ia dizer, olha, um encosto bateu nesse cara, de tão profundamente depressiva que seria a interpretação, e mais ainda, oprimido. Jeremias. Ele estaria, não é? Jamais poderia caber na Bíblia as suas lamentações. Não, tem muita coisa na Bíblia, olha, mais da metade dos salmos da Bíblia os evangélicos arrancariam. Não é? Esses salmos todos de, ó meu Deus, eu sou um desgraçado, todos os salmos que o Edir Macedo não deixa ler na Universal, como um dia ele me falou. Essa coisa de texto bíblico que põe o pessoal para baixo, eu não deixo ler, só pode botar para cima. Então, metade dos salmos dançariam. Elias... Coitado de quem é doente lá então, né, Caio? É uma meleca, né? Não tem... Não pode ficar doente, o cara só tem direito a ficar eufórico. Ele vai ficar doente longe de lá, não é? E como em geral, quem ouve depressão de crente é descrente. É o amigo que não é da igreja, que não tem chance de entregá-lo. Sim. É que acaba ouvindo um dia essa história, porque... Ou então um outro que seja tão distante da comunidade dele que não tenha como queimar o filme dele lá. Mas voltando aqui à família, é claro que esse estado de carinho, de cuidado, de acompanhamento, que não se torne codependente do depressivo, é uma das medicinas mais efetivas. O único problema é que a maioria das famílias acabam ficando codependentes do depressivo, aí começam a imbecilizar o depressivo, começam a dar material para o depressivo, além de depressivo virar manipulador, começam a hipertrofiar tanto o estado de depressividade do indivíduo que ele usa aquilo como álibi para não sair do lugar, para estar em estado de paralisia, não é? Então, muitas famílias acabam sendo nutrientes da depressividade, até porque existem também estados depressivos que são apenas refletidos por aquele membro da família e que funciona como uma espécie de alter ego coletivo da disfunção familiar como um todo. Peraí, você está respondendo a pergunta do Adriano aqui, ó. Alguém pode sentir as sensações depressivas do outro? Tanto quem com ele convive, não é? Sente inevitavelmente. E ficar deprimido também. De modo que uma pessoa cronicamente deprimida, em geral, poderá produzir pessoas com a mesma tendência próximas de si, com herança genética ou não, porque o efeito psicológico e a troca de energia é forte, não é? O estado é um estado debilitante não só para o depressivo, mas para qualquer um que com ele conviva, tendo um mínimo de carinho por ele, né? É forte. Mas, por outro lado, existem esses mecanismos opostos que eu disse, que é o indivíduo ficar codependente do depressivo e piorar a depressão dele. Quer dizer, é a pessoa que precisa do depressivo depois de um tempo.
A pessoa que não sabe como amanhecer uma segunda-feira se o cara for curado no domingo, porque organizou, é a mãe que organizou a vida dela toda nos últimos 20 anos em torno de um filho depressivo. Ela não sabe mais como não cumprir aquelas rotinas. Que isso? É uma esposa, é uma família inteira, enfim, acontece de tudo. É por isso que Jesus pergunta ao cara à beira do tanque de Betesda, 38 anos aleijado, tu queres ser curado? Porque querer ser curado é um negócio muito sério, não é todo mundo que quer não. Doença vicia pra caramba, meu irmão. Mas o que você ia falando, Rabi? Porque uma coisa que eu percebo em relação à depressão é o seguinte, a complexidade da depressão, ela é óbvia, né? Pra gente, é uma das doenças mais complexas que existem, porque... Múltiplas causas. Múltiplas causas, ela abrange faixas etárias diversas, setores econômicos diversos. Ora ela vem causada por perdas concretas, né? Um luto que a pessoa vivencia, ora vem causada por questões congênitas, ora vem causada porque eu me tornei uma pessoa incapaz de ver a vida com bons olhos, ora porque eu me tornei codependente, né? A gente percebe isso. Ao mesmo tempo que a gente percebe que a depressão é extremamente subjetiva nas causas, nos sintomas, a gente percebe um movimento do setor médico e do setor cristão em catalogar essa depressão. O setor médico ele cataloga a depressão com base em alguns sintomas, né? Perda de interesse, falta de humor permanente por mais de 50 semanas, né? Essa é uma série de questões. E no meio cristão a gente também tem uma série de sintomas para dizer que aquilo é uma depressão. Então a partir do momento em que a gente olha para alguém e a gente carimbou aquela pessoa, no sentido que aquela pessoa tem depressão, a gente passa a tratá-la de uma certa maneira. Ao mesmo tempo a gente se tornou incapaz de enxergar em nós mesmos as nossas pequenas depressões. E enxergar essa variação de depressões que a gente tem ao longo da vida e que as pessoas próximas a nós têm. Então, era isso que eu queria concluir, que era o seguinte, a depressão, eu vejo pela quantidade de perguntas aqui, o negócio que é uma coisa até bombante. compulsiva, uma coisa assim, mas que reflete essencialmente o seguinte, para mim, é a doença que exige maior discernimento do ser humano. E discernimento é o que nós menos temos. Isso é a coisa para mim que é mais clara. É a doença que exige mais discernimento, porque você que presta atendimento pastoral, você sabe disso, cada pessoa que você atende, você ouvindo, você quase que é obrigado a fazer aquele atendimento personalizado, muito correto. Não, quem não zera tudo, não tem condição de atender ninguém. Exatamente. E quem chega já achando que tem um pacote, vai adoecer o depressivo. Exatamente. A busca do pacote A parece singularidade humana se manifesta na singularidade da depressão de cada um. Tem várias perguntas aqui, mas há um comentário tão perigoso aqui que eu vou pular ele aqui. Alguém, não vou falar o nome, diz para outro aqui: pergunte, não afirme, pergunte para Deus se Ele quer você dependente de medicamentos até morrer. Ora, existem medicamentos que a gente vai tomar até morrer. Como, por exemplo, o problema de hipertensão. A pessoa vai morrer de um acidente de carro. Bom, eu não sei. Mas eu achei essa colocação complicada aqui, porque quem faz uma coisa dessa tem que aceitar o Código de Hammurabi. Como assim? Eu não entendi. O Código de Hammurabi foi escrito 300 anos antes de Abraão, em Ur dos Caldeus. Sei. E o Código de Hammurabi dizia o seguinte, que quando alguém chegava e assumia a responsabilidade, médica ou não médica, pela saúde de uma certa pessoa, ou dizendo à pessoa que se ela tomasse aquele medicamento ela viveria com certeza, mais algum tempo, e se ela fizesse aquele tratamento e pagasse pelo tratamento, ela viveria com certeza, e ela não vivesse, no dia da morte dela o médico era jogado juntamente com ela vivo no rio Eufrates. A mesma coisa aconteceria se o médico chegasse lá e suspendesse o medicamento dela. Ou qualquer outra pessoa. E ela morresse. Em nome de Deus. Ou de qualquer outra coisa, ou até da opinião pessoal, ou de uma imposição, ou de uma tirania. Ele ia ser jogado junto com ela no rio Eufrates. Se ela parasse de tomar... A minha resposta a uma pessoa como essa é, se você não tiver a responsabilidade onipotente
de poder curar essa pessoa, não sugira que ela faça essa pergunta a Deus. Se a pessoa, deixa eu entender de novo, se a pessoa não tiver capacidade... Não sugira que ela faça essa pergunta a Deus. Se ela não puder curar a pessoa. Não sugira que ela pergunte isso a Deus. Porque se ele estivesse aqui e encontrasse comigo aqui agora, e eu gostaria demais de encontrá-lo assim, ó, cara a cara, eu ia mostrar a ele como ele é um podre de um doente. Ele só é um doente que elege o que é doença do diabo e o que é doença normal. Só isso. Ele é só um sacerdote que designa, a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é doença tolerável no mundo de Deus e o que é doença intolerável no mundo de Deus. Ele assumiu esse papel poderoso, onipotente. E certamente deve ser uma pessoa que de tomar essa decisão. Certamente deve ser uma pessoa que quando vai, por exemplo, ao dentista, ele não pede anestesia, não. Jesus, ele faz canal, faz canal sem anestesia. Não é isso? Quando ele aparece cárie no dente, ele unge com óleo. Isso, claro. Aí volta tudo ao normal nele, entendeu? Quando ele está com miopia, ele não vai ao oftalmologista. Quando ele está cansado, ele não toma café. Não, ele não bebe água também, né, que é uma droga. Claro. Vicia, né? Mata. Só faz bem nas doses certas. Se você cair dentro de um tanque, você vai morrer fora afogado. das doses certas, tudo mata, tudo faz mal. Ele é uma pessoa que não gripa. Ele não gripa, nunca gripou, ele não conhece Tilenol, aspirina, nada disso. Ele não tem farmácia. Não, a mulher dele não menstrua. Os filhos dele nascem sem dor. O que está acontecendo no contexto da família dele é a terra de Gósen. Lá a proteção é total. É isso que ele está me dizendo. É isso que ele tem que provar. Se o braço dele quebrar, ele vai viver com as consequências. Se o filho dele sofrer um acidente, Deus dará, exceto numa área. Que obviamente que isso tudo é puro sarcasmo, porque ele tomará imediatamente todas as providências. A resposta de Jesus a ele é o seguinte: se o teu filho ou o teu boi, num dia de sábado, cair no buraco, tu deixarás lá até segunda-feira ou tu o tirarás? Ora, se ele tiver o poder de tirar esse indivíduo daí, no dia de sábado, que ele o tire. Se ele não tiver o poder de tirar esse indivíduo daí do dia de sábado, que ele não atrapalhe quem puder melhorar o sábado desse ser humano de algum modo, e fique absolutamente na sua. Porque eu quero dizer uma outra coisa a ele. Ele deve ser extremamente jovem para fazer essa pergunta. Porque se ele estivesse com 60 anos de idade, ele não faria essa pergunta. Nenhuma pessoa de 60 anos de idade, tendo vergonha na cara, faz essa pergunta. Porque já viu algum filho adoecer, já viu algum primo amado se arrebentar, já tratou de um câncer com oração e com jejum sem cura, já teve que encarar dores em si mesmo até o fim, já teve que experimentar traumas doídos e abandonos horrorosos e recorrer a algum tipo de ajuda para dormir à noite, já teve que pedir todo tipo de socorro. Sonhos não realizados. Não, sonhos não realizados, de modo que essa é uma presunção juvenil de um indivíduo que não encarou o significado extenso do que a vida traz inevitavelmente a qualquer discípulo que tem que tomar a sua cruz sabendo que quem toma a sua cruz tem que aprender a dizer: todo mundo está perdoado, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem que aprender a dizer da cruz: meu irmão, está tudo resolvido, não fica grilado não, porque a graça de Deus já cobriu o teu pecado apesar da tua vida, e hoje você e eu vamos estar juntos no paraíso. Tem que condenar todo mundo à graça de Deus. Terceiro, tem que ter a coragem de dizer que tem sede.
E tem que ter a coragem de não aceitar quando dão a ele uma droga que não mata a sede, que era o vinagre. Ora, quando Jesus não aceitou a droga que não matava a sede, porque o que resolveria o problema dele era a água, Jesus não estava advogando apenas água como único elemento químico a entrar pela boca do homem, porque ele bebia vinho, ele bebia cerveja. Lá no mundo de Jesus, cerveja se bebia mais do que água. Era mais saudável beber Cevita, que era a bebida que todo mundo bebia na terra inteira. Só um ignorante do primeiro século não sabe disso. Chamava Cevita. Cevita. Então, ele não estava advogando a água como único alimento para beber. Quando ele disse não ao vinagre, ele estava dizendo não à impropriedade. Daquilo que ele queria. Claro, é sede, é água. Agora, se o problema fosse outro, se fosse bicho de pé, era vinagre. Ele Antes que o senhor morra, tem um bicho de pé. Ele estava advogando a propriedade. Cada coisa com a sua propriedade. Ao mesmo tempo, ele estava ensinando que na cruz do discípulo, que não é uma outra, é igualzinha de Jesus, existe o dia em que o cara diz: Deus meu, por que me desamparaste? Que é o dia que ele é de Deus apesar de Deus. Existe o dia do abandono tão grande que ele vai precisar encontrar na mãe de um outro a mãe dele. Ele vai precisar se sentir filho de alguém no útero de uma outra pessoa, de uma Maria ou de um João que se encontrem para se abrigar nessa vida. Então, ele vai descobrir, à medida em que o caminho prosseguir, com quantos paus se faz uma cangalha. Agora, seria interessantemente bom para a alma dele se ele resolvesse essa questão já agora. Do contrário, a existência dá uma moída, meu amigo, que o cara entra filé mignon do lado de cá e sai carninha moída, dobrada do lado de lá. Dobrada. Agora, desculpa. Não, pode falar. E tem também, é um tipo de pergunta que as pessoas aprendem, ouvem por aí nesses shows evangélicos, que não tem nenhuma responsabilidade com o outro, apenas com aquilo que está acontecendo ali, e as pessoas aprendem e perguntam também. Mas ele disse aqui que não é a condição dele, a questão dele. Eu disse para ele que tudo bem, o importante é que essa resposta seja para todos nós aqui, não é? Eu acho, é muito simples para mim como a vida funciona. Eu digo o seguinte, tá? Eu vou te interromper assim um pouquinho pelo seguinte. Eu convivo com muitas pessoas que têm ou tiveram depressão e convivo com muita gente eufórica. Eufórica para mim não é só eufórico maníaco, não. Eufórico para mim é qualquer pessoa que permanece alegre à ausência de motivação, ou que permanece alegre ainda que num ambiente de dor, ou que permanece alegre no contato com alguém que sofre. Para mim é muito mais demoníaco. Mas vamos mudar essa palavra de alegria só por euforia. Só por euforia. Alegria não. Alegria não. Alegria é mandamento sempre. Isso. A euforia, aquela euforia, aquela incapacidade de você... Porque é uma euforia mesmo. Exatamente. É como a palavra grega designa. Isso, é aquele estado em que você passa por cima de tudo e de todos para expressar muitas vezes algo que alguém até chamaria de alegria, mas que na verdade alegria não é. É um estado incendiário. Isso. Eu prefiro conviver com uma pessoa depressiva, prefiro conviver com uma pessoa depressiva. Me acrescenta mais conviver com uma pessoa depressiva do que com uma pessoa eufórica. O eufórico crônico. Aquela pessoa que você... vamos dar um exemplo concreto, que passando diante de alguém com fome e sede no meio da rua, se ele vem rindo e gargalhando, ele passa rindo e gargalhando e ele continua. E alguém que de repente vem caminhando por ali, meio triste, chateado, preocupado, olha para o mendigo e se entristece. Às vezes até mais do que deveria no contexto, mas aquele sentimento de dor, ele é muito mais saudável. É o que Eclesiastes diz, a casa do luto sempre terá muito mais sabedoria do que a casa do folguedo. Vai ser sempre assim. Pois é, e sobre isso mesmo, o Sérgio, ele faz uma pergunta legal. A condição da pessoa que entra em depressão por sofrer perdas daquilo que não necessita. Olha que interessante, Caio. Como funciona isso? Do mesmo modo, porque essa perda
ela vai encontrar sua equivalência não no significado que a coisa de fato tenha, ela vai encontrar sua equivalência na transferência que o indivíduo tenha feito de significado para aquilo, ou naquilo que ele tenha projetado como esperança de significado, para essa coisa que agora, com a mente, ele discerne que não tinha nenhum significado, mas que tem um poder de fetiche dentro dele. Tem o poder do desejo, tem o poder de uma afirmação que se vincula não ao que a mente dele diga que tem ou não tem valor na vida real, mas que se vincula ao que ele criou como fantasia de autoafirmação. E é o que acontece com praticamente toda a perda de fetiche na vida das pessoas. Quase todas as grandes depressões que eu trato particularmente não resultam de grandes perdas. Não resultam. Geralmente você às vezes trata uma menina 7, 8 meses, que namorou um carinha um mês, que pegou ela 7, 8 vezes, virou do avesso, não sei o que e tal, disse que ela era a rainha da cocada preta, aí ela viu o cara com outro sujeito por ali, a mulher perdeu o chão, hoje em dia todo mundo muito frágil, perde o chão com uma rapidez danada, aí na semana seguinte já não está indo à aula, aí já começa a andar toda surtada, daqui a pouco está o pai e a mãe trazendo. Aí você vai querer saber a causa. Foram essas comidas de mau jeito que ela levou que deixaram a mulher nesse estado. Não é porque o pai morreu. Não é? A tristeza real carrega uma determinada cura consigo. Toda tristeza real e verdadeira, ela traz um espírito de consolação. Depressão, então, vindo pelos motivos menores, diz Marcelo. Aqui, não é agora, isso? Quanto mais irreal é o motivo, mais horrível é a depressão, porque você não tem nem a objetividade para fazer a alavanca para mover aquela pedra daquele abismo. Não tem um ponto de apoio. Sim, você não sabe aonde. Por que eu estou assim? Aquela é horrível. A aparente depressão sem causa, quando você já mandou o indivíduo ao psiquiatra, neurologista, todas, fez um mapeamento, escaneamento de tudo, não tem absolutamente a perda do significado nada. Que nunca houve. Que nunca houve. Aí é a insustentável leveza do ser. É aquela crise existencial e que até hoje não apareceu na cristandade ninguém para descrevê-la melhor do que Søren Kierkegaard. É o maior psicólogo da dor não pontuável da natureza e da existência humana, que é a dor de ser, que é a dor de existir, quando vem absolutamente acompanhada do vazio de Deus no ser, que é aquela dor mais aguda, coisa horrível. É a mais infernal e é a que tem o maior potencial suicida sem causa orgânica. Aparente, pelo menos. Né? Que é aquela história lá ilustrada em Apocalipse, na praga que chega daqueles gafanhotos. Olha, um monte de gente doente de nada, o que o Sérgio falou. Não, é assim. A maioria das pessoas que eu atendo estão doentes de porcaria nenhuma. E aí, depois me lembra de eu falar do Apocalipse, dessa praga aí espiritual que vem aí. Para hoje ainda? Daqui a pouco. A gente ainda tem mais meia hora. Então, pegando aqui uma carona no que o Habib disse, no meio de uma fala que você fez há pouco, você disse da variabilidade depressiva, inclusive entre faixas etárias e meios sociais. O que é um fato. O que nós estamos assistindo hoje é mais do que depressão. Nós já saímos da fase da depressão. Depressão, de fato, foi o mal não deste século XXI, foi o mal do século XX. A depressão foi a doença do pós-guerra. A doença do século XIX e de praticamente a doença psicológica mais frequente na idade das trevas todas, por aqueles 1700 anos de reinado do catolicismo medieval,
foi a histeria. A humanidade sofreu de histeria mais do que de qualquer coisa. Depois, no século XIX, a histeria se agravou profundamente pela experiência do moralismo vitoriano, que trouxe muita repressão. Então, era especialmente uma doença feminina, que gerava cegueira, surdez, senilidade precoce. A mulher estava lá, não tinha ido embora, mas ela apagava, ou paralisia. Você via, às vezes, mulheres de 35, 40 anos de idade em cadeira de roda, sem causa, apenas porque o marido tinha uma amante e ela não tinha como enfrentar aquilo, e era obrigação suportar aquilo, ela engolia aquele sapo. Ela ficou num estado tão intenso de histeria que a somatização do processo foi uma paralisia nos membros inferiores, que também era o melhor álibi para ela não precisar mais explicar para ninguém por que ela não abriria as pernas para ele nunca mais. E acontecia para todo lado. E essa é a nossa geração mais depressiva? No século XX, a doença foi a depressão. Neste nosso século atual, 21, o problema já é outro, é a síndrome do pânico. Mas que já é um mal. à depressão. Não, está associada à depressão. Depende. Porque a psicologia e a psiquiatria e as doenças e as ciências da alma se arrogam a fazer definições anatômicas da alma humana, estanques, que são extremamente ridículas. Né? E ainda tem gente que fica tentando decorar aquele negócio inteiro, são extremamente ridículas algumas delas. Você tem, de fato, alguns balizamentos que ajudam a enquadrar o indivíduo num perfil muito amplo, que é aquilo que o Habib disse, que caberia a quem lida com essa pessoa chegar à singularidade, pela via do discernimento, ajudar a pessoa a alcançar a percepção da singularidade daquela causa nela. É muito difícil isso. Eu não acredito em ciência psicológica universal. Essa história de Freud explica é mentira. A palavra cura a depressão? Cura? Claro que cura. Essa história de Freud explica é mentira. Freud explica a si mesmo. Ele foi um ótimo analista das pulsões sexuais dele e coincidentemente, as pulsões sexuais dele coincidem com uma população imensa na Terra. Agora, o Jung, por exemplo, que começou como discípulo dele, chegou uma hora e viu que, não, olhando para si mesmo, sendo honesto com ele mesmo, ele não podia admitir que 99% das pulsões da existência dele decorriam de algum complexo de Édipo ou de alguma pulsão sexual. E não significa que todo mundo tem a mesma doença não, dele. E aí ele chegou e disse, olha, Freud, eu estou indo embora, porque em minha sexualidade cumpre esse papel, até aqui eu identifico, é poderoso mesmo. Agora, daqui para cá, por exemplo, eu tenho uma dimensão mística que não existe em você, que tem um poder em mim tão forte quanto este. Então, Freud só explica a si mesmo. A verdadeira psicologia de Deus, ela é noutética, é a palavra que o Novo Testamento usa. Noutética. Noutétesis é a palavra grega que o Novo Testamento usa, para designar aqueles verbos que Paulo usa em relação à mutualidade do trato cristão entre discípulos. São os mandamentos da mutualidade, confrontando uns aos outros, advertindo mutuamente, admoestando mutuamente, botando um ficando na cara do outro. É um exercício de realidade. É noutétesis. E tem gente que pensa que essa confrontação é ficar acusando o outro. Não é. De realidade, é de chamar para real. Essa é a grande psicologia fraterna, humana. Autolimitação. É isso aqui, é dizer, olha, eu te amo. E queria te dizer o seguinte, eu posso estar equivocado, mas a percepção que eu estou tendo é que possa estar acontecendo. Se não estiver, esquece, mas se estiver, presta atenção. Um amigo, isso é amigo. E dando abertura ao outro que faça a mesma coisa. Que faça, cada um que faça. Essa é a psicologia relacional do Novo Testamento. Sobre isso tudo, a verdade do Evangelho, como matrix do que seja saúde humana. O Filho do Homem como modelo do que seja saúde humana, existência humana. Então nós temos o modelo, a matrix do que é
verdadeiramente humano não está em Freud, está em Jesus de Nazaré. Amém. O que seja saúde humana nós temos no Evangelho, que é a mente de Cristo. E o melhor processo terapêutico é o neutético, que é a confrontação em verdade. Melhor que as terapias alternativas que tem por Do aí. que qualquer coisa. Barro, argila, por exemplo, que Tudo cura isso aí é depressão. barro e argila, é gostosinho. Se não estiver fazendo nada, faça. Quem é que não sai gostoso daquela água ali? Se o dia estiver quente, meu irmão, Com a minha certeza. terapia é entrar na água gelada. Se o dia estiver frio, a minha terapia é tomar um banho morno. Se eu estiver profundamente solitário e carente, por mais que o amor normalmente peça, mas o meu corpo vai querer um abraço. É assim que a vida é. Mas isso aqui... Isso é saúde. Agora, isso aqui cura muito. Saúde é propriedade, saúde é pertinência. Saúde é água ao sedento, é comida ao faminto, é abraço na carência, é beijo no afeto. Saúde é grito na hora do grito, perigo. é silêncio na hora do Eu silêncio. pensei numa coisa agora aqui. Olha que legal. Por que a gente não consegue olhar para o samaritano que apanhou? Aqui, ó, boa, Caio. O Sete falou, legal, eu tô aqui sentindo a mesma coisa, boa, legal. Ainda refletindo naquela pergunta que gerou aquela controvérsia entre a gente aqui, e o rapaz disse o que quis, ouviu o que não quis, acabou que não era ele, mas serve para quem se enquadra no contexto do feitor, da alma humana, né? Por que a gente consegue pensar no samaritano como alguém que foi agredido pela vida, precisa de água, comida e cura para o corpo? Aqui, Caio, A peraí. gente não consegue ver Ainda nele vamos alguém gravar um depressivo, papo né? de graça no Por que a gente não laguinho. consegue vê-lo como alguém depressivo, né? Qual samaritano? O que ajudou? O samaritano, o salteador, né? A pessoa Que caiu que assaltado. caiu e foi tá. agredido e o samaritano socorreu. A gente vê o samaritano socorrendo alguém, isso é uma visão cristã, um estereótipo de ajuda cristã é assim: eu auxilio aquele machucado pela vida no corpo e que esteja com sede e que esteja com fome, né? A semelhança da história que Jesus conta. Mas por que a gente não consegue imaginar que aquela pessoa que estava caída à beira da estrada estava com depressão? Mas claro Ou que será que também alguém, estava. ou será que Ninguém- alguém em depressão à beira da estrada, ninguém- Jesus diria assim, não, o samaritano, se tivesse em depressão, poderia ter passado direto, assim como o levita e o sacerdote passaram. Mas acontece que a depressão, Ela não é visível, e ela não inviabiliza a boa ação. Nenhum deprimido de Deus deixa de ser bom porque esteja deprimido. Ninguém. E ao contrário, Isaías 58 nos diz que se tem alguém doente entre nós de depressão, depressão religiosa, Isaías 58 começa descrevendo aquela depressão que a hipocrisia religiosa produz depois de um tempo, que gera um cinismo pela irresolução do ser. Não produz nada, mas produz estereótipo e aparência. Aí o cara se curva como junco, jejua, se arrebenta, se quebra todo, se entristece, se infelicita, grita com Deus, com os céus, só não endireita a vida, só não conserta o caminho, só não faz uma estrada interior distinta. Aí vem Deus e diz para ele através de Isaías: escuta, foi isso que eu pedi? Eu não pedi nada disso não escolhi coisa nenhuma disso, ao contrário. O que eu estou pedindo é que você saia desse estado e que você comece a agir na vida. Essa é a cura. Cura para a hipocrisia, cura para a depressão, cura para a autovitimização, cura para qualquer que seja a moléstia da paralisia autoinfligida ou viciada. É o que ele diz em Isaías 58. O que eu te chamo a fazer é: vai desatar as ataduras de quem está amarrado. Vai quebrar as cadeias de quem está preso. Vai abrir as portas de quem está cerrado. Vai abrir a tua alma com o aflito. Vai chegar para ele e dizer: você não está sozinho não, rapaz. Eu sinto dor também. E não precisa chegar e fazer um clube de emos. Não se está propondo um clube de emos, para se nos encontrarmos ali, ficarmos chorando. É abrir a alma com aflito, falando de esperança apesar da dor. Isso aqui não é um estado crônico não, dói, mas a gente sai disso. Paz.
Ainda que o cara não tenha ainda saído, mas abre a alma dele com aflito. Aí diz lá, não se esconda do seu semelhante, que é uma outra coisa que a depressão faz. No contexto de Isaías é a indiferença, ele estava falando da indiferença. Mas a depressão também gera, que é isolamento total, que é fuga e evasão de contato. Que se tu não te esconderes do teu semelhante, e ao contrário, agires assim, então a tua cura brotará sem detença. A tua cura, seja ela qual for a tua doença, brotará sem detença. A tua luz, a tua justiça vai aparecer como o sol ao meio-dia. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Antes de tu dizeres socorro, o Senhor já vai dizer, eu estou aqui. E o teu coração será como um jardim regado, que é um jardim molhado de graça. E mais, tu te tornarás reparador de brechas, tu vais ser consertador de vida. Olha que lindo isso. E isso tudo começa num processo depressivo, tua alma que não se entrega à depressão, que não se autovitima, que reage contra esse estado e que, ao contrário, resolve que a sua medicina será amor pelos outros. Começa a se enxergar menos, começa a olhar menos para as suas dores, seus achaques, começa a lamber menos suas feridas, a ficar menos se beijando. Ai meu Deus, ninguém me ama, mas eu me adoro, eu morro de pena de mim. Se parar com a viadagem e se puser a caminho, puser-se a caminho, até o samaritano, se estivesse andando deprimido, vindo da Samaria, e tivesse botado aquele homem na costa, ia sair da estalagem outro indivíduo, porque curar, cura. Curar, cura. Cura, cura e cura. E aí, a gente está terminando... Principalmente porque você sai do foco, mas tem um apocalipse também, tá todo mundo... Tá, eu vou terminar com o apocalipse. Você sai do foco da sua doença e começa a pensar no outro. Claro, na mesma hora, e a sua doença é você. É só você a sua doença. Sem você não existe aquela doença. E não é o seu você, é o seu si mesmo que está doente. Puxa. Não é o seu eu, o seu eu. O seu si mesmo. Está fazendo uma força desgraçada para jogar aquela camada de mentira para o lado de fora, de heranças, de dores assumidas como direito, de orgulhos maltratados, de um monte de coisas que a gente alimenta e que não tem nenhum valor, que não são nada. Não muda nada. Coisa nenhuma, vive-se muito bem sem todas elas. Mas o que eu queria falar antes do Apocalipse era uma história pessoal, porque eu nunca fui um ser depressivo. Eu não tenho assim uma vocação depressiva, não tenho. Praticamente ninguém lá em casa. Não é? Meu pai jamais, embora em 64 ele tenha sofrido um trauma da vida tão poderoso que ele ficou assim na iminência de um suicídio e depois ele confessou. Era aquela dor dos homens antigos quando eram envergonhados publicamente, quando a hiperdignidade everestiana era exposta no lixo da ignomínia. Aí o cara queria se matar por honra, não é? Que era, acho que era uma coisa que eu jamais conseguiria. Eu nasci numa geração assim que japonesa, que uma geração que não se matava por honra, só por dor. No máximo. E olha lá. Então, mas a dele não podendo te matar, dele se matava por honra ainda, né? Do meu avô, do meu bisavô, era um negócio antigo. Mas ele nunca foi depressivo, nem minha mãe. Passaram todas as barras dessa vida, que não dá nem para contar. 99% dos seres humanos que eu conheço que tivessem vivido a vida de papai e mamãe teriam sucumbido há muitos anos atrás, não dá para ter ideia do bagaço. Mas eu nunca fui. No entanto, eu tinha capacidade de me entristecer profundamente, sem ser depressivo. Quer dizer, a dor do próximo sempre me afetava muito. E meu pai notou isso quando eu tinha assim, 7, 8 anos de idade, porque eu tinha um tio esquizofrênico, que era crente mais do que a maioria do pessoal que está em casa, do que nós três aqui, piedoso,
e esquizofrênico, ele nasceu esquizofrênico. Não tinha tratamento para esquizofrenia naquele tempo. A família tinha que tolerar o esquizofrênico, com todas as suas impressões de percepção equivocada, de audição equivocada, de tudo, e amá-lo. Eu vivi a vida inteira com esquizofrênico, que morreu aos 80 anos de idade, meu tiozinho querido, que foi quem mais me ensinou sobre esquizofrenia do que qualquer um outro. Me ensinou até a sentir cheiro de esquizofrenia, de quando a produção dele, química, estava exacerbada, até o odor dele eu sentia, mudava. Me ensinou a quimicidade da possibilidade esquizofrenizante, né? O elemento químico, tirou o endiabramento daquilo, porque você via como o homem era de Deus, e como ele era bom, mas ele era doente. Mas eu tinha essa tendência à tristeza. E meu pai, preocupado que eu pudesse ter herdado geneticamente alguma coisa do meu tio, ele dava uns toques, ele me dizia: meu filho, mantenha a sensibilidade humana, porque isso vai fazer de você um verdadeiro homem. E um verdadeiro homem se importa. Se importa. Agora, defenda um pouquinho o seu coração, porque você vai ser exposto na vida a tanta dor, porque Deus deu a você uma mente aberta e você é um homem, um menino que será um homem inteligente. Você vai enxergar muitas coisas, como eu enxergo muitas coisas. E meu pai me disse isso, que eu protegesse um pouco o meu coração, senão eu poderia sucumbir à dor. Então, você vai ter que ir aprendendo a sentir dor sem sucumbir à dor. Ele repetiu isso para mim várias vezes. Nunca te falou para você ficar estéril. Não, ele só várias vezes ele repetiu. Quando eu cheguei aos 13 anos, que eu fiquei assim meio insensível, ele começou a dizer o oposto. Um dia você já foi um garoto acerca de quem eu disse isto, isto, isto. Não se perca do outro lado, perdendo a bênção da dor, a sua e a dos outros. Quando eu me converti, ele outra vez voltou e disse: olha, você está cheio do amor de Deus. Só que o amor de Deus é alegria. Você vai ter que aprender uma outra química, que é a de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque aí é que está a saúde mental. É não ter medo da dor de ninguém e não ficar tão atolado na dor dos outros messianicamente que perca a chance da alegria, do sorriso, do celebrar da vida como um todo. É aí nesse equilíbrio. Se perder o equilíbrio, perde a saúde mental e espiritual. E ele sempre batendo nessa tecla. Aí. Pois bem, e eu não era depressivo. A primeira sensação de depressão que eu tive na vida foi aos 18 anos de idade, quando eu quis morrer. E foi uma coisa tão existencial, tão aguda, tão espiritualmente opressiva. Você já tinha aceitado Jesus? Não, eu estava na loucura. Eu quis meter uma bala na cabeça e me converti. Aí nunca mais me deprimi. Experimentei tristezas por pessoas, isso e aquilo, mas em geral eu era estável. Nunca depressivo e também nunca eufórico. Se euforia em mim é uma raridade, eu ficar eufórico é uma raridade. Tanto quanto depressivo, eu sou uma pessoa estável. Eu sou muito do sorriso, pouco da gargalhada. Sou muito mais da lágrima e muito pouco do grito de dor. Pranto, né? Então eu choro com lágrimas, eu fico feliz com um sorriso. É mais ou menos por aqui que eu vou e tal. Mas, gozado, você passa muita intensidade. Mas é energia, não tem a ver. Você não me vê, eu não sou piadista, não fico querendo fazer ninguém rir. Se acontecer, aconteceu, mas eu não tenho esse programa pré-definido em mim. Então, é por acaso. Mas
Aí eu fiquei sem depressão muito tempo, até que meu filho Lucas nasceu. 10 de janeiro de 82 eu tive a minha segunda depressão. Quando ele nasceu? Nasceu, porque houve uma situação que eu não vou narrar aqui, que tinha a ver com um processo de depressão pós-parto da mãe dele, e uma carga inteira que eu vi que foi gerada nele em razão disso, e que eu era impotente para assumi-la toda, porque eu não tinha peito para dar para amamentar, eu não tinha um monte de coisas que por mais que eu me desse por inteiro eu não conseguia. E eu fiquei 6 meses. Tempo que você não tinha, cara. Fiquei assim 6 meses de pai de Rômulo e Remo, de loba, tentando ver se o bichinho. E eu sentia que uma tristeza estava querendo entrar nele, eu orando em volta dele, eu querendo. Mas eu entrei naquele processo numa depressão inconfessável. Eu pregando para todo lado, em todos os lugares e tudo, mas com um caroço dentro de mim doendo. Tanto é que no dia do sepultamento dele foi a primeira coisa que eu disse. No dia em que o Lucas nasceu, uma espada entrou no meu coração e eu senti a maior dor que até então eu tinha sentido na minha alma, como se um caroço tivesse entrado de dor em mim. Não ficou e me deu muita alegria. Mas parecia um prenúncio de uma dor futura, que naquele dia eu estava experimentando quando ele estava partindo com a mesma intensidade. Aí eu tive um terceiro momento, assim, o quarto momento depressivo na vida, que durou um mês. Foi quando eu conheci o Edir Macedo. Primeira vez que eu encontrei o Edir Macedo. E nós conversamos umas 7 ou 8 horas seguidas. E eu saí da presença dele com a convicção de que o mundo evangélico iria se entregar a ele, aquelas práticas. Você já era conhecido na época? Já, isso foi em 1990. Já era dono da Rede Record. Que o mundo iria se entregar. Eu já vi lá na porta dele o Silas Malafaia da Fila, o Jabes Alencar, aquela moçada inteira. Eu digo, ele vai, pela fascinação dessas luzes da purpurina, ele vai pegar primeiro essa moçada, depois ele vai assambarcando os outros, ele vai fazer disso uma escola que vai graçar, e essa coisa pelo qual a gente está dando a vida, vendo se vir igreja, vai virar a anticoisa. Isso lhe trouxe muita alegria? Sim, de todo o meu coração sair dali com essa visão clara de que o que a gente tem hoje era o que seria. Então, rapaz, eu entrei numa depressão, que outra vez aquele caroço de abacate veio aqui para o meio. Doía, e me deu uma sensação que eu nunca tinha tido na vida. Só vou interromper, quer dizer, até aí você está narrando depressões episódicas e causadas por fatos diferentes. Fatos diferentes e com causas bem marcantes. Não é? Coisas diferentes. Bem marcantes, nunca um mal sem causa. Nessa ocasião isso me deu uma síndrome, gerou um negócio estranho. Sabe o que era? Me deu uma sensação, a sensação que eu tive de que esse mundo evangélico estava afogando, e ele iria afogar naquilo ali, era tão grande, que eu que nunca tive problema com nada, meu irmão. Cheguei em casa, quis dar um mergulho na piscina da minha casa e não consegui. Me deu um pânico que eu nunca tive na vida, nem um acesso de pânico, nem na presença de diabo, nem de demônio, nem de nada. O afogamento. Me deu um pânico que eu disse, se eu pular eu vou afogar. E eu fiquei quase 2 semanas sem conseguir entrar na piscina porque eu ia afogar. Até que chegou um dia que eu disse, Jesus, se eles estão afogando, eles vão afogar. Esse não é o meu afogamento. E se eu for afogar nessa água, eu vou morrer afogado. Mas a porcaria dessa piscina vai me reconhecer hoje e eu vou mergulhar nela até ela ficar seca. E pulei e nadei até acabar o negócio, porque sempre foi assim que eu enfrentei esses trecos. Aí, ouvindo isso de você, eu nunca ia imaginar que você poderia ter passado por mas ainda não terminei a história. Aí a gente segue, eu tive um outro season depressivo com causa. Divórcio. Com todas as implicações de uma pessoa que se declarava como eu sou indivorciado. Aí experimenta aquela rachadura com o mundo cristão inteiro, batendo, e você vendo aquela desconstrução sem tamanho, eu já morrendo, que se tivesse um buraco
eu pedia licença, aqueles sentimentos de Jeremias, Jonas, Elias, que pediram para si a morte, leva-me, Senhor. Eu pedi todo dia, o dia inteiro, me leva daqui, me tira, por favor. Dá um jeito de me tirar, porque eu não quero ficar para ver isso. Eu morri. Aí, 98 inteiro, foi um ano horroroso. No fim do ano veio a porcaria do dossiê Caimã, então quem já estava morto foi jogado literalmente para os quintos dos infernos da depressão. Porque até o que tinha sobrado para você segurar, acabou tudo. Era Fossa de Mariana, É. depressão. Aí, meu amigo, eu falei, agora eu vou morrer. Se eu ficar nessa... E você teve... Eu estou há você teve 30 sinais. anos tratando gente sofrendo desses males. Eu já vi gente se matar, dar um tiro na cabeça por 20%, 10% de um negócio desse. Já vi outros somatizarem cânceres por muito menos do que isso. Eu estou aqui com aquelas doenças de somatização que eu falei, aqueles inchaços, o gamo, o dente, aquela coisa toda. Eu digo, isso pode aprofundar. Se eu ficar aqui para curtir essa dor, ela vai me matar. Aí, meu amigo, eu resolvi reagir. E a minha reação foi, Senhor, eu vou para o sol. Se você não largar a depressão, ela não te larga. Você que me falou isso, Caio, uma vez. Eu vou para o sol. Eu tinha um barquinho lá na Flórida. Aí eu acordava ali 7, 8 horas da manhã, eu entrava no meu barco, sozinho, Mar do Caribe. Já perseguia navio. Mergulhava, nadava, pegava onda, voltava queimado. Ou então voltava para casa meio-dia, 1h, pegava meus filhos, que já tinham voltado da escola ou de alguma coisa, vamos comigo. E eu fui para o ar livre. À noite eu quis ir para a lua, eu fui para a natureza. Eu ia acampar em lugar onde tinha cachoeira, água fresca. Aí eu queria me encontrar com o que fosse vida. Assim que eu pude voltar ao Brasil, fui para o Amazonas. Praticamente me internei. Fim de 99, ano 2000 e 2001, Adriano e eu ficamos praticamente mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Porque para mim aquilo era terapia, sair dessa força centrífuga, desse buraco negro que quer chamar você para dentro. Aí quando eu já estou assim, do lado de fora, o Lucas parte. Nossa. Aí, meu irmão, você pega tudo que é pacote anterior, soma e não dá uma nanodor daquele negócio ali. Mas... Pá! Aí a primeira reação, vamos consolar a família, consola todo mundo, sepulta, dia seguinte reúne. Pai, antes de você continuar, se você puder, tiver a liberdade de dizer, se abstraindo do fato das coisas que você perdeu, tá certo? A morte do Lucas, se não tivesse sido precedida dessas depressões anteriores, você teria enfrentado ela de modo mais fácil ou mais difícil? Eu acho que mais difícil. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e isso contribui para o meu bem, no amor de Deus. Então, os 2 ou 3 primeiros dias eu fiquei consolando todo mundo. Aí depois disso eu falei, Adriano, olha, agora eu vou, pela primeira vez na vida, eu vou querer ficar uns 20 dias sozinho no quarto, só você e os filhos é que entram. Aí o meu filho Ciro tirou 1 mês de férias do Teatro Municipal, ficou praticamente internado no quarto comigo, o dia inteiro conversando, à noite, tentando me animar, o Davi, os outros filhos indo lá, a Adriana por lá. Eu não fui pregar, depois de 20 dias, eu me levantei e falei, agora chega. Se eu ficar aqui, isso vai juntar com outras latências e pode desenvolver um termo pior. Aí eu falei, quer saber? Agora não é mais sol, nem lua, nem estrela, nem natureza. Eu vou pregar. Eu já vinha pregando 3 vezes por semana. Eu enchi a minha agenda, meu amigo. Eu passei a pregar de segunda a segunda. O ano de 2004 inteiro. Pregando, 2005 pregando. Quanto mais eu pregava, eu já cheguei no final de 2004. Lucas partiu no dia 27 de março de 2004. Eu já cheguei no final de 2004, no Natal, com meu coração cheio de uma alegria que eu não podia explicar. Celebramos o Natal em família, sem ele,
todo mundo com lágrimas nos olhos, com saudade, mas um Natal de gozo espiritual. Uma certeza que ele continua vivo, Tá, né, Caio? é Algo maior do assim, que né? tudo. Então agora acabou de verdade, eles disseram lá, e a história do Apocalipse eu conto amanhã. Porque esse assunto aqui está todo mundo. Eu conto amanhã, só lembrando uma coisa a você, é que amanhã você tem que começar a assistir o programa às 2h30 da tarde, porque eu vou apresentar um documentário chamado A Conspiração Nazista, que é sobre bruxaria, feitiçaria, demonismo, satanismo, oferendas pagãs, sacrifícios humanos e tudo que você puder imaginar praticado por Hitler, por Himmler, por Heisenberg, por Hess, por todos os líderes do Terceiro Reich e por toda a SS, como uma religião que agora está cada vez mais explícita, porque esses arquivos estão arreganhadamente abertos e expostos. Não dá mais para fugir do fato de que a Segunda Guerra foi uma grande macumba cósmica. Então assista amanhã, de 2h30 às 3h30, esse documentário, Conspiração Nazista, e de 3h30 às 5h, eu vou estar falando sobre as implicações disso aí. Gente boa, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado você que participou, esse é o meu desejo. Legal, é que todo dia você participe assim, tá bom? Faça o possível. Eu vou ficar extremamente feliz se for assim. Um beijo, Deus abençoe a todos. Obrigado, Rodrigo, obrigado, meu querido jovem, obrigado, Tiago, e obrigado, Edivaldo lá em casa e o Chico, que também estão trabalhando atrás para que isso aqui seja possível agora. Deus abençoe a todos. Tchau, até amanhã.